Saudações, torcedores do Denver Broncos! Está no ar mais um vídeo da nossa série Respondendo Perguntas, né? Hoje comigo, Felipe, trazendo aí um pouquinho das perguntas que vocês deixaram lá no nosso grupo, né? Do clube de membros do Mile High Brasil, lá no YouTube. Então vamos falar um pouquinho sobre essas perguntas, vamos falar um pouquinho sobre como é que está a situação do Denver Broncos atualmente, né? Mas antes, aqueles lembretes de sempre. Primeiramente, se você não nos segue, aqui estão as nossas redes sociais, todos os nossos perfis, perfil do YouTube, do Maior Brasil no X, no Blue Sky, no Spotify, no Facebook, no Instagram, enfim, todos os nossos perfis. Ali você vai ter bastante coisa para sempre para se inteirar do Denver Broncos, para ver as últimas notícias, né? Caso você se interesse pelo nosso trabalho e queira ali ter um pouquinho mais do Maior High Brasil para você, então ali a gente tem o nosso clube de membros do YouTube, né? Como a gente falou, já sempre vem falando. É só ali clicar no nosso perfil, entrar ali e clicar em Seja Membro e você vai ter ali as 3 opções de plano que a gente tem, né? Ver qual que se encaixa no seu bolso, qual que se encaixa na sua vontade. E lembrando que graças a isso, graças a vocês, que a gente tem condições, né, de continuar trabalhando, de pagar nossas plataformas, de estar aqui sempre trazendo o melhor do Denver Broncos e do futebol para vocês. Por fim, o nosso calendário, né, pessoal? Sempre bom reforçar também o calendário da temporada regular. Toda segunda-feira a gente tem ali o Mile High Brasil Show, comandado pelo Andrezão, com a participação recorrente do Will, do Portugal, do Gustavão. Sempre bem legal, falando sobre o último jogo. Na quarta-feira a gente tem um conteúdo especial apenas para membros, né? O Mile High Salute, que é o nosso podcast ali, comandado sempre pelo Vitão e pela Ana, muito legal também. Nas quintas-feiras a gente tem a divulgação do Mile High Brasil respondendo perguntas, que é liberado para todos, mas são só os membros que podem fazer pergunta. Então todo mundo pode assistir, mas as perguntas sempre vêm por parte dos membros. E também temos o Análise de Jogadas, que é um conteúdo muito legal que o Will e o André trazem para nós aí toda semana, exclusivo para os membros John Elway e Peyton Manning do nosso grupo, né, do nosso clube de membros. Toda sexta-feira a gente tem o tradicional Mile High Brasil News, que o Portugal traz aí as notícias da semana do Denver Broncos. E no sábado, o Tailgating, sempre com a participação do Davis Chiodini, comentando um pouco sobre o nosso próximo adversário, o que esperar de cada partida. Então, sem mais delongas, né, vamos lá começar com a primeira pergunta de hoje. E a pergunta foi enviada pelo Portugal. Pensando no futuro, Filipão, no seu conhecimento de draft, o que faria no tocante à posição de wide receiver? Iria com tudo na free agency, com um Godwin ou um Higgins, ou um T. Higgins, né? Ou atacaria no draft, ou ambos? Tem talento no draft, estilo que tivemos esse ano? Abraço. Olha, Portugal, eu, particularmente, todo ano tem talento legal no draft. Esse ano tem talento legal no draft. Só que eu tô contando assim, vendo a nossa campanha agora, que a gente já tem 5 vitórias, conhecendo o Sean Payton, vendo o que esse time está produzindo, é provável pensar que a gente não vai ter uma posição alta no draft, né? Então, assim, a partir do momento que todo ano você tem 3 calouros que se destacam muito na posição de wide receiver, e o resto você acaba sendo meio que uma aposta ali. A partir do terceiro, quarto nome, é meio que uma aposta muito grande. Então, eu, particularmente, eu preferiria investir um pouco mais na free agents nessa posição. Eu acho que um cara como o T. Higgins, por exemplo, que a gente tem falado bastante, provavelmente vai estar disponível, até porque o Bengals não tem condição de pagar ele e o Ja'Marr Chase, né? Vai estar disponível ali na free agency. Particularmente, eu acho que funcionaria melhor a gente pensar nisso numa primeira rodada, pensar num investimento de free agency ao invés de um investimento de primeira rodada, até porque todo ano a gente está aí buscando ali uns wide receivers de segunda, terceira rodada, caso do Mims, do Franklin. Então, assim, a gente já tem alguns talentos para desenvolver. Eu acho que, nesse momento, o que esse time precisa é de um talento mais consolidado na posição, né? E isso viria por meio da free agency. O meu favorito, né, como muita gente tem comentado nos grupos, que eu mesmo tenho comentado também, é o T. Higgins. Eu gostaria muito de ver em Denver. Eu acho que ele tem muito potencial para ser um baita de um wide receiver 1. Então, a minha escolha seria essa, sabe? Seria investir um pouquinho mais na free agents, nessa posição. E claro, todo ano, cara, wide receiver e running back é uma posição que todo ano o ideal é você arriscar alguma coisa. Nem que seja ali pro final da rodada, pro final do draft, mas é sempre bom arriscar nessas posições, porque são posições chave e que você consegue achar bons talentos escondidos ali no segundo dia, terceiro dia, né? Então, a minha prioridade seria essa, tá? Seria ali focar o nosso draft talvez numa O-line, na primeira rodada, numa linha ofensiva, ou ali numa DL, num linebacker, num cornerback, focar em defesa ou linha ofensiva, eu acho.
beleza? Ou talvez até no tight end, né? Eu ainda não analisei muito a fundo a classe de tight ends no próximo ano, a gente está começando ainda o processo, mas eu sei que tem nomes interessantes também, beleza? Então a segunda pergunta, continuando aí, a segunda pergunta veio do Renan. Considerando a temporada baixa que o Javonte está tendo, podemos confiar que os jovens running backs do elenco têm condições de melhorar o desempenho do nosso jogo terrestre? Olha, Renan, o que resta é esperança, né? Nessa altura, o que resta é esperança. A gente está em ano de contrato do Javonte também, né? O último ano dele. Então, assim, ele está rendendo um pouco abaixo. Ele até melhorou um pouquinho nas últimas rodadas, né? Quando eu gravei eu respondendo da última vez, ele estava bem abaixo do que ele está hoje. Então, ele vem melhorando um pouquinho, pelo menos. Mas, assim, não é nem questão de confiar. A gente tem que dar snap para esses caras, sabe? Essa é a temporada que a gente tem que testar, que a gente tem que dar snap, que a gente tem que dar snap pro McLaughlin, porque a gente tem que dar step pro Estimé, a gente tem que dar snap pro Blake, a gente tem que dar snap para todo mundo que tem ali, na minha opinião, para ver como eles vão reagir. Ah, o Estimé já fumblou 2 bolas, já soltou a carne 2 vezes. Acontece, o cara é Hulk, entendeu? A gente não pode, a partir disso aí, já condenar o cara a não participar mais do jogo. Eu sei que isso é uma coisa que o Sean Payton faz bastante, esses técnicos da antiga fazem bastante. Se você errou, irmão, você não vai pegar mais na bola hoje e se parem no próximo jogo, né? Mas ainda assim, eu acho que esse não é o correto nesse momento. A gente tem que dar bola para o Estimé, a gente tem que dar bola para o McLaughlin, a gente tem que dar bola para todo mundo ali que está nessa briga, porque aquilo lá é a chance da gente saber o que a gente pode manter. Esse ano a gente tem um time novo, a gente tem um time que está crescendo, né, em alguns aspectos. Então, essa é a chance da gente tentar ver quem dali vai vingar, quem dali vai ser uma boa para manter para o ano que vem e quem não, sabe? E como é que a gente vai ver isso se a gente não der snap para essas pessoas? Tá, solta a bola na mão do Estimé mais algumas vezes. Se ele derrubar a bola mais uma vez, a gente tem a nossa resposta, entendeu? Só que o potencial tem. O Estimé é um cara que eu gostava muito dele no processo pré-draft. A gente nem, eu e o William, a gente tá até conversando, a gente nem comentava ele nos nossos vídeos, porque a gente nunca imaginou que ele fosse estar livre ali no terceiro dia onde a gente pegou ele. Né? A gente achou que ele ia sair antes. Então, assim, dá a bola pro cara, vamos ver, sabe? Eu acho que ele tem condição de assumir ali o papel do Javonte, por exemplo. Eu acho que ele tem as características certas, ele tem o potencial certo, só que ele tem que ser trabalhado. E como é que ele vai ser trabalhado? Tendo snap, né? Indo para campo, correndo, soltando a bola se precisar, mas é só assim, não tem outra forma, né? Beleza? Então, seguindo adiante, a gente tem a pergunta do Fabrício, que é uma pergunta muito boa. Infelizmente, com o aumento de fãs do Brasil, estamos trazendo um vício do nosso futebol, que é sempre pensar no resultado a curto prazo, né? E os criadores de conteúdo e a mídia estão sendo alimentados com isso, né? Eu pergunto isso pois eu vi uma enxurrada de críticas da nossa partida, sendo que o adversário estava jogando em casa, com um time pronto para vencer o Super Bowl. Como você e o time do Mile High Brasil enxergam essa questão? Concordam com as críticas a curto prazo de reconstrução ou preferem ver o time subir os degraus de forma gradativa? Olha, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que aqui no futebol brasileiro, né, no soccer, a gente tem essa mania de é agora. Tanto é que é comum ali ver um time com 4, 5, 6 treinadores diferentes na mesma temporada, como se isso fosse resolver, né, e não fossem os jogadores que não estão performando. Cara, isso eu acho que é alimentado muito por essa rivalidade que está nascendo nessas páginas de rede social, né? A gente tem ali, Mahomes sincero, e não sei o quê, e Kansas City da depressão, e Raiders, e pá. Então você está alimentando uma rivalidade entre os torcedores que até há pouco tempo atrás quem torcia para o futebol americano não conhecia. Você não tinha como implicar com o torcedor dos Chiefs, porque você não tinha nenhum torcedor dos Chiefs ao seu alcance, ao alcance do celular, ao alcance ali. Agora você tem. Então essa rivalidade meio que faz a gente pensar, não, mas puta, o cara tá zoando, o cara tá falando um monte de coisa de mim, a gente precisa resolver logo. E no futebol americano não é assim, né, cara? A gente sabe disso. No futebol americano você tem ali muito uma questão de tempo, dar tempo ao tempo, trabalhar devagar, desenvolver o cara, colocar o playbook na cabeça dos jogadores, draftar, começar. É muito diferente. Não existe no soccer brasileiro um conceito de draft, sabe? Isso é uma coisa diferente. Então, a minha opinião, aí eu já não sei do resto do pessoal da equipe, mas eu acho que a grande maioria concorda comigo, é que o que eu penso esse é um ano de reconstrução, cara. Ponto. A gente queria ganhar dos Ravens? Queria. Nossa, que lindo seria se
a gente entrasse, Bonix lançasse para 8 touchdowns, corresse para mais 300, quebrasse recorde, a gente ganhasse, bagaçasse, seria lindo. Não estou falando que eu não quero isso, mas a gente tem que enxergar a realidade. A realidade é que nosso time está em construção, é um time novo, é uma defesa que depende muito do clique, sabe? O jogo tem que clicar, a nossa defesa tem que estar num bom dia, você tem que conseguir usar ali uma boa estratégia. E o Lamar simplesmente debrulhou nossa defesa, cara. Isso é demérito da defesa? Eu acho que é mais mérito do Lamar. O Lamar da temporada regular é um monstro, cara. É basicamente no top 3 da liga fácil. O que ele faz na temporada regular é um absurdo. Às vezes ele não consegue acompanhar tanto nos playoffs, tem essa polêmica, não vou entrar aqui. Mas, cara, você perder para um ataque desse, não é você falar, nossa, minha defesa é um lixo. Cara, acontece. Estranho seria se o Lamar jogasse mal, se esse ataque jogasse mal e não produzisse, sabe? Então, assim, o que eu penso é um ano de reconstrução e a gente tem que ver o que de bom tá saindo de cada jogo. E de cada jogo estão saindo coisas boas, inclusive desse jogo. Cara, eu gostei muito da postura do Bonix no primeiro tempo. Depois, o jogo tava desandado, o cara é um Hulk, não tem como ele manter isso, mas no primeiro tempo, cara, eu gostei bastante. Eu gostei como alguns aspectos do nosso time a gente estava lutando para estar em cima, a defesa estava tentando. Então, assim, é isso que a gente tem que observar. É normal a gente pegar o que a gente está acostumado, que é o imediatismo do futebol brasileiro, o imediatismo dessas coisas, e querer jogar no futebol americano. Eu entendo isso. Sabe, a gente não pode querer também que a torcida não vá fazer isso, é normal. Mas, ao meu ver, a gente tem que analisar a evolução, cara. Sabe? Tá todo mundo cansado, a gente tá anos e anos com times ruins. O que a gente quer agora? A gente quer evolução. Não vai ser um draft mágico que vai levantar o nosso time do nada para um time contender. Não é isso. São anos de trabalho. E nós vemos um primeiro passo. A gente vê o Bonix num primeiro ano dele, com 8, 9 jogos, performando melhor do que muitos boosts. Muitos caras estão em segundo ano na liga, terceiro ano na liga, cara que tá lá, que tentou, mas não conseguiu. Isso é um alento. O cara tá evoluindo, ele tá conseguindo melhorar. Ele não tá estagnado. O Bryce Young é um cara que estagnou. A gente nunca sabe amanhã, lógico, mas ele tá estagnado. Sabe? O Bo Nix não, ele é um cara que tá evoluindo, evoluindo. Claro, ele não é o melhor quarterback da liga, ele ainda ele não é um CJ Stroud, são nomes diferentes, pessoas diferentes e evolução diferente. Então, quanto antes a torcida perceber isso, melhor vai ser nossa saúde mental, né? Mais bem vai fazer para nossa saúde mental. Mas eu concordo que isso, infelizmente, é uma coisa que está acontecendo. E as páginas grandes, elas têm que alimentar isso, porque elas vivem disso. Elas vivem de inflamar a torcida, tá? Você vai ver ali essas páginas grandes, não vou citar nomes, mas tem páginas grandes que elas vivem de soltar polêmica, de falar, ó, oh, esse cara é o melhor quarterback da liga, concorda, discorda? E ela sabe que vai ter um torcedor daquele time que vai falar, com certeza! E tem um torcedor de um time rival que vai falar, nem ferrando! Então, assim, elas vivem desse imediatismo. Então, a gente, como torcedor, tem que saber diferenciar isso, não é fácil. Então, é aquilo lá, cara, vamos tentar conversar com nossos colegas, com os amigos que estão do lado ali, tentar passar, ó, baixa, cara, futebol americano, infelizmente, não vai ser da água da noite pro dia, não vai ser da água pro vinho. Vai ter um processo de fermentação ali, tá? Mas é isso, cara. Isso pelo menos é a minha opinião. Beleza? Seguindo adiante, então, a gente tem a pergunta do Vioto. Fala, Viotão. Felipe, já que não trouxemos ninguém na janela de transferência e perdemos ainda o Baron Browning, você acha que isso é sinal que o Steph não acredita em playoffs esse ano e o Bonix tem que aprender na dor? Cara, não necessariamente. Eu acho que o nosso staff está numa situação de avaliação muito mais, sabe? Eles estão muito mais preocupados em avaliar o nosso time atualmente, em avaliar os novos nomes que a gente tem, para a partir do ano que vem, com essa avaliação feita, com dinheiro no cap, com um draft pool completo, a gente conseguir direcionar isso, entendeu? Então eu vejo muito mais como, olha, a gente não tá a um wide receiver de ser contender. A gente não tá a um tight end de ser contender. A gente tá a várias peças de ser contender. Então, assim, eu imagino que se caísse ali uma oportunidade ótima, ó, esse cara tá dando bobeira, vamos trocar uma sétima rodada por ele? Vamos. Mas eu acho que não foi o caso, entendeu? Acho que tudo que apareceu ali era muito caro e para o nosso staff hoje em dia é muito mais
vantajoso você dar snaps para quem você tem, sabe? Você vê, pô, será que o Mims realmente não vai dar na NFL, não vai render? Então, ano que vem, ó, tchau. Pô, a gente tem 2 wide receivers draftados esse ano, Franklin e o Vale. Pô, a gente tem um ser chamado Little Jordan Humphrey. Será que esse cara vai receber mais, conseguir receber uma bola? Spoiler, não. Mas enfim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o nosso staff está mais preocupado atualmente em avaliar as peças que a gente tem, em dar snap para as peças que a gente tem, do que, vamos competir. Mas isso não quer dizer que a gente não vai competir. Com as peças que a gente tem, com um trabalho bem feito de coordenador de defesa, da nossa defesa, do ataque, a gente está conseguindo ganhar jogos. Então, assim, a gente está competindo. Se vier um playoffs ali, é lucro. Uma campanha positiva, show. Mas o que eu penso é que é algo que o nosso staff já sabe. Esse ano é um ano de observação. Observar o que vai ser mantido para o ano que vem, o que a gente precisa investir cada vez mais no ano que vem, sabe? E para isso a gente está preservando o cap, preservando o poder de draft. Para quando a gente tiver essa noção, aí sim a gente pegar as picks que a gente vai trocar, aí sim a gente draftar quem a gente quer, sabe? Essa é a minha esperança, é isso que eu acho, né? Mas o jeito é esperar para ver. Beleza? Próxima pergunta do Will, hein? William Dinelli, quando o Luke Wattenberg voltar do injury reserve, você votaria com ele para ser titular ou deixaria o Forsythe? Cara, particularmente, eu deixaria o Forsythe. Por quê? Porque eu acho que linha ofensiva, linha como um todo, ofensiva e defensiva, é muito questão de momento, né? E, cara, nossa linha ofensiva tá boa, tá rendendo, tá defendendo muito bem o Bonix, tá defendendo muito bem o nosso ataque. Então, assim, eu prefiro manter o Forsythe porque a gente sabe que tá rendendo bem atualmente. O Ottenberg tava rendendo bem também? Tava. Mas é muito mais risco você trocar agora e começar a render até encaixar de novo, e parar de render até encaixar de novo, do que você manter do jeito que tá. Sabe? Então, acho assim, vamos manter. E se por um acaso começar a render menos do que o esperado, aí coloca o Ottenberg. Mas eu não colocaria de imediato. Eu deixaria o Forsythe, que eu acho que tá bem, sabe? É um setor do nosso time que tá bom. Então não adianta, eu acho que não tem por que mexer ali. É pedir para dar errado, sabe? É pedir para dar algum BOzinho lá. Beleza, Will? Bora. Então, próxima pergunta é do Andrezão, que foi mais ou menos o que eu falei agora do Vioto, né? Qual sua opinião sobre o Broncos não ter atacado a trade deadline? É o que eu falei, eu acho que o time está muito mais interessado em ver o que a gente tem e se programar o que disso vai manter por ano que vem ou não, do que realmente, vamos colocar mais gente agora. Eu acho que não é o interesse da nossa staff agora. Mas é basicamente a mesma pergunta, né? O que eu já respondi. Então, vou aproveitar esse tempo para falar. Andrezão, depois de anos, finalmente meu Corinthians ganhou do seu Palmeiras, cara. Eu não sabia nem que isso era possível acontecer. Eu até fiquei meio bugado aqui. Valeu aí pela bondade de deixar nós ganhar um jogo. Então, continuando, a próxima pergunta, né, também é do Renan. Felipe, em quais skills o Bo Nix mostrou evolução em relação ao college? E quais os principais pontos de atenção no jogo dele agora para a restante da temporada? Cara, uma coisa que eu gostei muito dele, que ele não mostrava tanto no college, é porque no college não tem muito isso para ser mostrado, é a presença de pocket dele, cara. Eu acho que ele tá com uma presença de pocket assim sensacional, uma noção de jogo sensacional, uma firmeza no pocket muito boa. Assim, claro, a gente sabe que às vezes ele se desespera e sai, mas no geral, cara, eu acho que ele tem saído do pocket quando precisa e ele tem feito um trabalho muito bom em evitar pressão. Cara, isso é uma coisa que você pega um profissional igual o Russell Wilson, ele não conseguia fazer no passado, cara. E você vê o Bonix fazendo é um negócio que é absurdo, assim. O jeito com que ele dá uma sambada, sai de uns. Claro, sacks acontecem, infelizmente, mas ele tem evitado a pressão muito bem. Isso é uma coisa que tem me impressionado muito. Isso além do que a gente tem comentado também, que é o fato dele conseguir correr muito bem, dele conseguir jardas com as pernas dele, dele mostrar esse atleticismo. Eu acho que isso é um fator que ajuda muito o quarterback rookie. O quarterback rookie, ele tem, como sempre, tem os problemas dele. Ele conseguir ganhar jardas com as pernas quando a coisa aperta é uma coisa que aumenta a vida útil dele na NFL, que aumenta o tempo de tolerância dele. O Josh Allen, ele teve um tempo de tolerância muito alto porque ele conseguia fazer isso em alguns momentos. Então os caras falavam, cara, se apertar ele vai correr, vai conseguir um TD aqui, um TD ali. Vamos continuar, vamos tentar, tá indo. Então o Bonix, ele mostra essas características muito boas. E, desculpa, e como principal ponto de atenção, uma coisa assim, não diria que é o principal, mas uma coisa que eu esperava mais é a precisão dele. Eu acho que a precisão dele ainda não tá no ponto, cara. Principalmente ali em rota muito média para longa.
É uma coisa que eu gostava no jogo dele. Ele tinha uma conexão muito boa, por exemplo, com o Troy Franklin. É uma coisa que a gente ainda não viu aparecer, né? A gente ainda não viu essa conexão render muito fruto, essa conexão dar certo. Então eu diria assim, o que eu acho que é um ponto de atenção nesse jogo dele e que pode melhorar e que eu acho que regredir um pouquinho do college é essa precisão. Mas eu acho que quando ele tiver mais essa sintonia de jogo, essa velocidade do jogo da NFL, é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Beleza? Então vamos agora para a última pergunta de hoje, também do Viotão. Mais uma, Felipão, bora! Tem running back bom na próxima free agency? Você não acha que valeria mais a pena atacar essa need na free agency, já que os salários dessa posição são mais baixos, e atacar wide receiver na primeira escolha do draft? Cara, isso é bem um pouco de encontro com uma pergunta anterior, mas complementando. Eu não gosto muito de running back na free agency, cara. Eu acho que você dificilmente acha um running back 1 na free agency. E se você acha, ele vai estar muito caro. Mesmo com essa questão dos preços diminuírem, tá? São poucos running backs 1 que vão entrar na free agency. Se eu não me engano, por exemplo, ano que vem, quem é que a gente tem na free agency? A gente tem ali o A.J. Dillon, Nick Chubb é um bom nome, mas machuca muito. Então, assim, eu não gosto muito da ideia de trazer um running back na free agency. Eu prefiro um draft. E nem tanto na primeira escolha, cara. Eu não quero, sou totalmente contra draftar running back no primeiro dia ou até na segundo round. Running back é terceiro round para lá, eu acho. Porque você consegue achar bons talentos, sabe? Ainda é muito cedo para falar em previsão de draft, ainda é muito cedo para falar de esse cara sai na primeira rodada, esse cara sai na segunda. Mas ano que vem tem uns running backs interessantes que eu gosto muito, cara. Tem o Caleb Johnson de Iowa, que eu acho que ele é um baita prospecto, tá? A gente tem ali o Dylan Sampson de Tennessee, dos Volunteers, que é um cara que eu gosto, que eu acho que ele tem potencial. E são caras ali de meio draft, sabe? Não são caras que vão estar no top do draft. O Ohio State tem uma dupla muito boa de running backs também. Então, assim, cara, o valor para mim é running back a partir do meio do segundo dia. Você vai conseguir achar valor bom ali, que pode te surpreender e pode até ser o seu running back 1, entendeu? Então, o que eu penso, o que eu faria é running back ali, terceira rodada para frente. A não ser que tenha um nome muito bom que caiu para segunda rodada, mas isso. Primeira rodada, aí é skill player, sabe? Até wide receiver, eu até respondi que eu não sei, dependendo da nossa posição, talvez não sobre um skill player tão bom. Mas ainda assim é uma possibilidade, né? Você tem corners, você tem caras que vão elevar o patamar da sua linha ofensiva, da sua linha defensiva. Então, assim, tem muitas opções numa primeira rodada que eu prefiro mais do que um running back. E ao mesmo tempo, eu acho que você não vai encontrar um running back 1 na free agency. Você pode encontrar ali caras que vão compor o seu elenco, igual o Perrine fazia pra gente, por exemplo. Aí você vai achar. Só que running back 1 na free agency é difícil, porque é caro ou bichado. E eu não sei se a gente quer pagar muito num caro e um bichado, Deus me livre, entendeu? Mas é isso, Vioto. Então, gente, com isso, foram todas as perguntas que a gente tinha para responder hoje. Queria agradecer aí mais uma vez a audiência de todos, lembrar a todos aí para se inscreverem aqui no nosso canal, né? Deixarem o seu like, deixar seu comentário aí que você achou desse vídeo, o que você espera para os próximos. Toda semana a gente tem respondendo perguntas, então semana que vem, segunda-feira, terça-feira no máximo, já vai estar ali disponível no nosso clube de membros ali do YouTube o tópico para vocês colocarem as perguntas para semana que vem. Beleza? Valeu, gente, e Go Broncos!